9h09, nós falamos há pouco na reportagem do Guilherme Milman sobre o processo de abertura de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior, aprovado ontem na Câmara de Vereadores por 31 votos favoráveis a 4 contrários. E vamos agora conversar com a vereadora do PP, Mônica Leal, sobre esse processo de abertura e sobre o andamento, a partir de agora, do processo na Câmara de Vereadores. Vereadora Mônica, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Sérgio. É muito bom estar aqui mais uma vez com você. Eu chamo do Jornal dos Guris. Osíris em férias, né? Osíris em férias. Obrigado pelos guris, né? Sempre é bom, né? Sempre é bom rejuvenescer um pouco. É verdade. Maravilhoso. Estou à disposição para falar. O Osíris em férias voltando na semana que vem. Se bem que é umas férias, venha de novo em casa, né? Só para dar um alívio um pouquinho, né? Mas só o sentimento de não ter horário. Exatamente, não dá para se expandir muito. Vereador, aprovado ontem, então, aprovada a abertura do processo de impeachment. Queria a sua avaliação, o seu voto foi favorável à abertura e a sua avaliação deste momento que vive a cidade e com essa novidade desde ontem. Bom, Sérgio, primeiro é muito importante deixar claro, tá, que é um julgamento, não é um julgamento ou um pré-julgamento, né? A admissibilidade do pedido de impeachment, simplesmente nós aprovamos que seja investigada as denúncias. Tá? Então, o juízo de admissibilidade do 6º pedido de impeachment contra o prefeito Marquesan. Trata-se só de uma autorização para investigar, autorização para que os vereadores cumpram uma das suas competências, que é investigar ilegalidades praticadas pelo Executivo. Não existe, nós não estamos votando o impeachment, e sim a admissibilidade. Foi o que ocorreu ontem. 31 votos, 31 vereadores aprovaram a abertura de investigação. Tá? Foi isso que aconteceu. Eu fico um pouco preocupada que as pessoas já estão considerando que o prefeito está sofrendo impeachment. Não é isso. Tá? E também é importante destacar, eu vejo muito as pessoas na imprensa dizer que é um processo político, que é pouco tempo antes do final do mandato do prefeito, tá? Mas nós temos algo muito simples na nossa vida como vereadores, tá? Que é o cumprimento das obrigações. Nós somos fiscalizadores. A Casa do Povo de Porto Alegre tem essa competência. Aliás, há pouco o vereador João Antônio Dibe, que foi prefeito e secretário, me dizia exatamente isso, que a Câmara, que o legislador tem que fiscalizar as leis na cidade, que Sim. Essa é uma obrigação. Agora, nós temos, tem impeachments que já ocorreram pelo país afora, os dois mais visíveis, evidentemente, de Fernando Collor e Dilma Rousseff, 2 presidentes, e sempre se disse que o julgamento é político, embora parta de algo técnico, que no caso aqui da prefeitura, do prefeito Nelson Marquesan, seria o uso de verbas para a saúde em publicidade. A senhora não concorda que tem um aspecto político que pesa muito no julgamento de um impeachment? Para mim, o primeiro ponto, a questão ele é muito simples. Juridicamente, houve alguma infração cometida pelo prefeito? Este é o ponto. Tá? Para mim, não importa que esse fato tenha ocorrido 3 dias depois da eleição do prefeito, ou 4 meses antes do encerramento do seu mandato. O que importa é que foi protocolado na Câmara uma petição que ingressou com um pedido de impeachment que traz denúncias. É claro, quanto ao fato ocorrido da retirada do valor do Fundo da Saúde Municipal para a publicidade, o que é vedado por lei. Portanto, deve ser votado, como foi, pela admissibilidade, da abertura da investigação, dos esclarecimentos, até porque, Sérgio, é uma oportunidade que o próprio prefeito terá para explicar, para mostrar que ele fez de uma maneira que não é o que estão dizendo, tá? Isso é muito importante, são 3 ilegalidades claramente apontadas no pedido
que tem anexo com nomes e assinatura de mais de 50 pessoas. Tá? Não se trata de um autor. Tá? Eu li atentamente o pedido e seus anexos. Tá? Então, nós não podemos considerar ilegalidades, irregularidades como um fato político. Eu não faço concessões com ilegalidades. Sim. Quando é que esse pedido de impeachment entrou na Câmara? Desde quando ele... Sexta-feira. Na sexta-feira, sim. E tem um prazo para votação da abertura do processo? Como é que funciona regimentalmente isso? Olha, sexta-feira ele foi protocolado, o procurador da Câmara fez o parecer que chega na mão do presidente da Câmara, Reginaldo Pujol, que envia para o plenário para a votação da admissibilidade ou não, foi o que ocorreu ontem, e também tem um sorteio sobre a comissão processante, já ocorreu, que foi ontem, 3 vereadores, só não sei ainda os cargos de cada um, quem é o presidente, quem é o relator. Pelo conhecimento que eu tenho, em 90 dias isso tem que ser definido. Tá? Esse é o meu conhecimento. É a primeira vez que eu participo de um pedido de impeachment com admissibilidade. Já aconteceram outros pedidos na Câmara, tá? Que foram 5 pedidos. Tá? Inclusive, é bom ressaltar, quando alguém quer falar, né, que muitos vereadores são candidatos a prefeito, esses 5 pedidos de impeachment, os 20 votos do meu partido, nesses 5, foram pela não admissibilidade. Todos os votos do Progressista sempre foram pela não admissibilidade, porque nós não víamos ilegalidades a serem investigadas. E o último foi o ano passado, um ano bem conturbado. Então, é importante que as pessoas vejam a seriedade do trabalho de cada vereador. Tá? Nós somos os fiscais da lei. É nossa obrigação, sob pena de prevaricar. Se nós recebermos um pedido de impeachment e nada for feito, que significa averiguar, investigar, o vereador está prevaricando, ele pode ser responsabilizado por isso. Agora, a que se deve, na sua avaliação, esse é o 6º pedido, 5 foram negados e esse teve um placar até bem elástico, né, e foi aceita a abertura do processo. O que mudou aí? A denúncia ou a visão dos vereadores sobre o fato? É a gravidade das denúncias, né? O resultado nada mais é do que isso, porque nós temos aqui 3 itens apontados pela peça, pelo pedido de impeachment, muito sérios. A utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde para a propaganda da administração municipal é um descumprimento ao decreto 11.317/95, o que configura infração política administrativa, prevista no artigo 1º, inciso 3º, e no artigo 4º do decreto de lei 201/67. Segundo, realizar propaganda fora dos limites do município de Porto Alegre, sem se tratar de atividade turística, em descumprimento frontal, é vedado, é previsto no artigo 125. E nós vamos averiguar isso. Também tem a ilegalidade na contratação de agências de publicidade, no valor dos gastos em publicidade, com sérias dúvidas apontadas no procedimento da contratação, e no desrespeito aos trâmites de contratação e execução das campanhas publicitárias. São 3 ilegalidades. Sim. O prefeito vai se defender, vai apresentar os seus argumentos, e é isso que nós queremos. Nós temos obrigação perante o povo de Porto Alegre de abrir essa investigação e o prefeito explicar. Apenas isso. Sim. Tem 90 dias de prazo agora. Agora, também é nossa obrigação jornalística trazer os contrapontos, vereadora. Claro. E uma das críticas que surgem já em função, desde ontem, isso já vem sendo comentado de alguma forma, ora em redes sociais, em conversas e até mesmo na imprensa, é que estamos em meio a uma pandemia, precisamos de uma gestão, a cidade precisa de uma gestão focada no combate à pandemia, há uma confusão e uma indefinição em relação às atividades
atividades econômicas, todo mundo sofrendo aí com negócios fechados, desemprego, renda em queda, a própria arrecadação pública e que também a questão eleitoral. 90 dias de prazo, o final desse processo vai bater lá nas vésperas da eleição em novembro. E caso seja aprovado o impeachment do prefeito Nelson Marquesan, ele estaria fora da disputa eleitoral ou, no mínimo, focado nesse período aí para sua defesa e talvez a cidade não tenha ganhos com isso. Qual é a sua avaliação sobre essas críticas? Pois é, justamente o que eu falei na questão do tempo. Então, nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar ilegalidades, irregularidades, porque estamos a poucos meses de uma eleição. Nós temos que ter rigor com o dinheiro público. O princípio básico da administração é exatamente esse. É a legalidade, moralidade, impessoalidade. Esse é o compromisso do gestor público. Então, eu vou te responder com a seguinte frase, quer dizer que se um gestor público mata uma pessoa 4 dias antes de uma eleição, por estarmos na pandemia, nada será feito. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos sim apurar. É obrigação da Câmara Municipal, dos vereadores. E aqui, mais uma vez, eu quero dizer, não se trata de impeachment, se trata da abertura da autorização para investigar, a autorização para que cumpramos uma das nossas competências, que é investigar ilegalidades praticadas pelo Executivo. Sim, isso está muito claro, sem dúvida, né? Aproveitando a sua presença aqui no Jornal Gente, como é que a senhora está vendo a condução do Executivo, a participação dos vereadores, como é que está a conversa ao longo do tempo com o Executivo nas medidas de combate à pandemia, em toda essa discussão que está havendo sobre as atividades econômicas que tomou o noticiário nos últimos dias? A situação é dramática na cidade de Porto Alegre. Eu, desde o início, em março, eu me posicionei pelo equilíbrio, né? Pela reabertura gradual das atividades econômicas. É muito interessante esse princípio do fechamento total, do confinamento, para quem tem comida na geladeira, split, Netflix, salário no fim do mês, é claro que vai aplaudir e aprovar. Mas uma diarista, por exemplo, que trabalha para botar comida de noite em casa, essa coitada está desesperada. Ou para o empreendedor, o micro, o pequeno empresário fechado, abre e fecha, ele que coloca estoque, que se preparou. Vou citar como exemplo, eu já fui empresária no passado, ramo de confecção, quando tu compra material para venda, digamos, roupas para vender no inverno, tu comprou no verão, ou seja, passou o inverno, o que tu faz com essa mercadoria? Teus vencimentos, o teu cheque, a tua duplicata toda já venceu, tu desempregou, isso é um absurdo. E depois nós estamos aí sem critérios, quer dizer que então o vírus ataca determinadas empresas sobre o seu faturamento acima de 4,5 milhões, não ataca em farmácias, não ataca em hipermercados, mas ataca numa concessionária de carros importados que não deve entrar 4 pessoas numa concessionária por dia. Isso é um absurdo. Restaurantes que fizeram lá estoque de alimentos fechados. Ora, as pessoas vão quebrar, não vão mais reabrir. Desde o início eu me manifestei, mas o prefeito nunca quis ouvir o Legislativo. Aliás, quando foi falar com o Legislativo, ele não ouviu o Legislativo, ele só falou. E se desde o início tivessem também cuidado do transporte público, que esse foi um grande problema, porque foram reduzidas linhas, horários, veículos, que promoveu aglomeração, superlotação nas pessoas que iam trabalhar, pois vem me dizer que um shopping na estrutura do Iguatemi, por exemplo, que estava cumprindo rigorosamente com o protocolo das medidas sanitárias, tinha que ser fechado. Isso é um absurdo. E para piorar a situação, com tudo fechado, os casos aumentando e as UTIs lotadas. Pois é. Qual é a explicação científica que o prefeito tem nesse momento? Para dar o que adiantou?
Então, realmente, eu, desde o início, eu conversei com o presidente do Simers, com o vice-presidente do CREMER, todos foram unânimes em dizer que esse fechamento, esse confinamento, não tinha sentido. As pessoas têm que ter cuidado, medidas de higiene, máscara, de pano, de acrílico, se vão ficar mais perto de pessoas, uso de álcool gel, distanciamento, evitar aglomerações. Agora, tu impedir o direito básico das pessoas de trabalhar, de ir e vir, isso é um absurdo. Quem nunca administrou nada ou fez alguma gestão. Vereadora Mônica Leal, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal Gente. Um bom dia, um bom trabalho. Sérgio. Um abraço para ti, obrigado pela oportunidade. Obrigado, tchau. Bom dia. 9h25, temperatura 18 graus e 4 décimos. Bom, ouvimos a vereadora Mônica Leal, que votou favoravelmente à abertura do processo de impeachment, e ela deixou muito claro, e é isso mesmo, está aberta a investigação, portanto não é impeachment. Se for aprovado, será lá no final desse processo, que vai demorar 90 dias. E agora vamos ouvir um vereador que votou contra a abertura